Olá, bem-vindo, este é o seu Hiperlinkados. Como vai, Diego? Tudo certo, Júnior. Mais uma semana, estamos aqui para estudar a Palavra de Deus juntos. E, Diego, como é que funciona na internet aí o Hiperlinkados? Você entra na nossa fanpage que está aparecendo aí para você e lá você consegue fazer seus comentários, a gente vai interagir com você por lá. Inclusive, quero agradecer a todo mundo que está comentando lá na fanpage, bastante gente está dando feedback do programa. Então, eu queria mandar um abraço para vocês e você nos encontra nas redes sociais. Inclusive, Júnior, tudo que acontece aqui no Hiperlinkados, você já vai recebendo material antes do programa acontecer. Quer dizer que quem está seguindo a gente aí pelas redes sociais é um privilegiado, porque pode até saber de coisas do programa antes dele ir ao ar aqui no Novo Tempo. Exatamente. Ok, então participe conosco aqui nas redes sociais, interaja, que nós estaremos aguardando você lá também. É isso aí. Vamos estudar a Bíblia? Vamos lá. Júnior, o tema de hoje é tema de teoria, é título de filme. A gente vai falar hoje sobre o efeito borboleta. Efeito borboleta é uma teoria da física, Diego, que diz que aquilo que você faz em um lugar tem interferência em outro lugar. Por exemplo, você está fazendo alguma coisa aí na sua casa, você acha que não vai afetar nada, que não vai acontecer nada, mas isso vai influenciar em outro lugar, pode ser lá na Bahia, por exemplo. Alguma coisa acontece por alguma coisa que você está fazendo agora. Para começar, essa não é uma ideia que a gente vai facilmente aceitar, porque como que uma coisa que eu estou fazendo na cozinha da minha casa pode afetar alguém lá na Bahia. E também não vamos explicar tudo isso aqui, porque a gente não é físico. Exatamente, Exatamente. Faz isso mesmo. Então tá. Sentar de um jeito que Na hora que o Isaac fala, eu fico com tanto medo de ser comigo. Tanto que o próprio nome borboleta da Do efeito, né? O efeito borboleta? É a ideia de, por exemplo, uma borboleta bater as asas aqui na América do Sul e isso provocar um tufão lá no Japão. Essa é a ideia, né? Que ilustra a teoria do efeito borboleta. E se chama efeito borboleta, Diego, porque o gráfico resultante dos cálculos da teoria é em formato de borboleta. Que bonito, né? Poético. Exatamente. O que tem a ver com a Bíblia, Diego? O que isso tem a ver com teologia? Que é o que a gente veio fazer aqui, estudar a Bíblia. Isso tem a ver com um dos temas mais importantes do cristianismo. A gente vai falar agora, não de borboleta, mas de santidade. Agora, como que isso tem relação com a santidade? Quem explica é a Bíblia. Então prepare-se para ver o efeito borboleta em ação na sua vida agora. Diego, santidade, santificação, é disso que a gente vai falar, né? Certo. O que é santificação? Eu vou abrir um texto aqui da Bíblia. Deve ser algum texto de Paulo, algum texto do Novo Testamento. Você vai falar de santificação? Não, eu vou falar de Levítico. Levítico? Mas antes de ler Levítico, Diego, você acha que a gente precisa de santificação, santidade? Como é que é isso aí? Porque Tem um pessoal que acha que não precisa. Tem gente que vai achar que é Perfeccionismo. fanatismo, né? Vou muito pra religião, vou querer ser santo, né? O que é ser santo? Que história é essa aí? Como assim ser santo, né? Algum vai falar assim, agora é o santinho, não faz nada errado, não erra, vai fazer tudo certo, entendeu? Então tem gente, Diego, que vai pra igreja e lá na família dele, entre aqueles que não são da igreja, ele se torna meio chato. Sim. Ele diz que, na verdade, ele está buscando a santidade. Então, tem uma confusão entre chatice e santidade. Como é que resolve isso? Mas, Júnior, para resolver uma questão que tem que ver com o mundo espiritual, a gente vai ter que olhar para a Bíblia e entender o que é santidade na Bíblia. E vamos então tentar entender o que é santidade na Bíblia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Levítico 19, como eu já havia dito. Levítico 19, estou aqui. Eu vou ler o verso 1 em diante, vou ler alguns versos aí. Levítico 19 diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Já deu uma resposta aqui. Então, Deus é quem pede para que a gente seja santo. Deus pede para que a gente seja santo porque Ele é santo. Só que aí complica um pouquinho. Por quê? Porque é para ser que nem Ele, Deus não erra. Se a gente entender que santidade é ausência de erro, nós vamos criar o caminho da chatice. É isso. Então, o que é santidade? É só continuar lendo. Aí, todo o Levítico 19, Diego, vai falar para nós o que Deus chama de santidade. Ok. Ele faz o enunciado aqui, fala assim, sede santo porque eu sou santo. E agora vai falar. E agora ele vai dizer assim, faz isso. Uhum. Faz isso, que se você fizer isso, eu considero você santo. Vai se parecer comigo.
Vai se parecer comigo, exatamente. Se você fizer isso, você se parece comigo. Aham. Deus está dizendo. Verso 3, então, ele diz assim, ó. Cada um respeitará sua mãe e seu pai. Diego, santidade, Já começa. falando assim, ó, respeita tua mãe e teu... Eu jurava que o Senhor ia dizer alguma coisa assim, sede santos como eu sou santo, e é o seguinte, vai para um monte, fica sozinho lá orando. Não, ele diz assim, ó, respeita teu pai, respeita tua mãe. E se você continua, ele diz o seguinte no verso 9, ó. Quando também colheres a messe da tua terra, o canto do teu campo não colherás totalmente. Certo. Olha que engraçado, isso aqui era para aquele tempo lá, né? Nem as espigas caídas colherás da tua messe, ou do teu molho, da tua colheita lá. Então, se ele tivesse alguma coisa que ele estava ali fazendo a colheita e caísse da mão dele, não era para ele pegar. Tá colhendo, pegou, deixou cair sem querer, Isso. Deus falou, caiu no chão, Deixa lá. já foi. Por quê? Olha o verso 10. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás as uvas caídas da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha a preocupação. Então, santidade tem a ver com preocupação com o pobre, tem a ver com preocupação com o estrangeiro. Mas olha que interessante, se você deixa cair algo que é seu e Deus fala assim, não pega, que agora o que caiu aí deixa para outra pessoa poder usufruir disso, esse pedido de santidade de Deus e essa relação com a imagem dele tem alguma coisa que ver com se preocupar não com você mesmo. Exatamente. É isso que eu estou dizendo, a preocupação é com o outro, ó, com o pobre, Com a mãe, com o pai, com a mãe, com o pai, com o estrangeiro, com o estrangeiro. com aquele que está, por exemplo, eu tenho uma lavoura, então está dizendo assim, ó, deixa parte da sua lavoura para quem precisa. Olha o verso 11. Não furtareis, isso afeta quem? A sociedade, Nem mentireis, o outro, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Deixou bem claro o texto. com o próximo. Com o próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. E aqui ele vai assinando o tempo todo, né? Ele fala o que ele quer que a gente faça e dá a assinatura. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então sede como eu. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Só um detalhe importante, que o Senhor aqui nesse texto é o nome de Deus. Se você estiver lendo aí na sua Bíblia Revista Atualizada, provavelmente o Senhor que vai aparecer na sua Bíblia é totalmente em maiúsculo, o que está, na verdade, ocultando o nome de Deus que está escrito aqui no texto hebraico. Então ele está se identificando pelo nome. Falando ele, sou eu. Yahweh, sou o Deus de vocês. Ok, e no verso 13, Diego, continuando aí, ele fala assim, ó, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, nem a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Ou seja, se você tem um funcionário, paga ele em dia. Olha o que Deus está chamando de santidade, de santificação. E ele continua no verso 14, não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Tem um detalhe importante aqui, né? Amaldiçoar o surdo aqui, na verdade, é uma expressão de xingamento. Ou zombaria. Ou zombaria. Ele não me ouve, né? Perfeito. Mas então, eu faço tranquilo, porque eu penso, não, eu posso xingar o surdo à vontade, eu posso Ele não vai zombar ouvir? dele, ele não vai me ouvir. Se eu botar uma pedra de tropeço pro cego tropeçar, ele nunca vai saber quem colocou. Exatamente. Então aqui, o texto da Bíblia está dizendo pra gente que Deus está dizendo que as nossas ações que vão levar a gente a parecer-se com Ele e a realmente termos santidade, tem que ver com o próximo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, com aquilo que você faz de fato, quer as pessoas estejam vendo ou não. Opa, então, Diego, o fato de eu não colocar tropeço pro cego, quer dizer que eu não fazer isso, o cego não vai ver, entendeu? Ele vai passar ali pelo caminho e eu não vou receber nenhum elogio, olha como é que você é um cara legal, entendeu? Sim. Deus está falando de coisas que você faz e que ninguém percebe.
Isso, ele está falando assim, ó, faça o bem para o próximo e não faça o mal nem se ninguém estiver vendo. Nem se ninguém estiver vendo. Nem se ninguém estiver vendo. Então, isso por que você faz? Porque Ele é o nosso Senhor. Porque a gente está com Ele, porque Ele é santo. Porque a gente quer parecer com Ele. Ou seja, seja santo porque eu sou santo. Não seja santo para você receber aplauso. Não é isso? É isso. Então sou santo por causa de Deus. E isso tem tudo a ver com o efeito borboleta. Por quê? A teoria do efeito borboleta diz que se uma borboleta, imagina a floresta amazônica, quão gigantesca ela é. Lá dentro, no meio das árvores, uma borboletinha bate a sua asa. E o ventinho que ela fez ali vai se tornar um tufão lá no Japão. Ninguém viu essa borboleta. Ela vai nascer, viver e morrer sem ninguém saber que ela existiu, mas ela causou o furacão lá no Japão. O que o texto está dizendo pra gente é que mesmo aquilo que você faz e ninguém está vendo, tem um efeito sobre a vida de todo mundo. Aquilo que você acha que ninguém vai ficar sabendo, é disso que Deus está falando. Primeira coisa aqui que a gente notou até agora é que santidade tem que ver com o próximo, com aquilo que a gente faz para os outros. Então, santidade não é eu ficar me concentrando em mim mesmo para poder cuidar, para eu não fazer certas coisas. Não, porque o foco da maioria das pessoas, quando a gente fala de santificação, é a gente com a gente mesmo. A gente pensa assim, ó, você tem que se santificar, você tem que se tornar mais consagrado. O que a pessoa pensa? Ela faz uma listinha de coisas. Eu tenho que orar mais tempo, eu tenho que acordar mais cedo para orar. Eu tenho que ler mais a Bíblia, tudo isso tem que fazer mesmo, né? Sim. Mas eu estou dizendo que o foco da santidade na nossa mente é sempre eu comigo. É como aquele herói que quer desenvolver o sétimo sentido, né? Sim. Ele se concentra para sair energia. Isso. É como se eu fosse lá no meu quarto e eu vou ficar concentrado agora para energia, o poder de Deus vem em mim. E aí, quando eu estiver santo, eu vou emanar essa energia. Emana. Exatamente. Não é assim? Esse é o pensamento, inconsciente, mas esse é o pensamento. Mas a Bíblia está dizendo que é algo mais prático. Que é se assemelhar a Deus. Quando a gente fala de santidade cristã, a primeira imagem que vem à nossa mente é de um grupo de pessoas voltado para si mesmas, enclausuradas dentro de uma igreja e apenas vivendo numa comunhão que os aliena completamente do mundo. Mas quando a gente começa a estudar um pouquinho mais desse assunto de santidade na Bíblia, a gente vê que a vida e o ministério de Cristo, elas não fizeram com que ele se afastasse das pessoas, muito pelo contrário. Cristo, que é o grande exemplo de santidade, ele vivia envolvido e comprometido com as pessoas que estavam ao lado dele. Cristo, em vários momentos do seu ministério, ele se afastava, sim, das multidões para que pudesse passar noites em comunhão com Deus, mas isso servia apenas para que ele pudesse voltar para o meio das multidões e oferecer para elas uma palavra de amor, de compaixão e de misericórdia. Ele encontrava na comunhão a força que ele precisava para que ele pudesse se envolver com as pessoas que estavam ao lado dele. A partir dessa perspectiva de santidade na vida de Jesus Cristo, eu me lembro de um personagem da história, que talvez você já até tenha ouvido falar dele, John Wesley, um dos precursores do movimento metodista. Ele foi um camarada que enfatizou muito a santidade cristã. Mas muito embora as pessoas pensem que a santidade para ele era algo que afastava as pessoas do mundo, ele foi um personagem extremamente preocupado com as questões sociais. Existe uma frase dele em que ele diz que a paróquia dele era o mundo. A compreensão dele ia para além das portas ou além dos muros da igreja. Ele pensava a santidade como um compromisso social, como algo que eu encontrava forças na minha comunhão com Deus para agir, atuar, transformar e redimir o mundo. Aliás, existe um outro teólogo mais próximo de nós, chamado Orlando Costas, que viveu no século passado. Para ele, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, ou seja, quando nós nos convertemos, nós rompemos com o mundo, mas ao mesmo tempo nós adquirimos um novo compromisso com ele. Nós nos afastamos do mundo, mas somos chamados a nos convertermos e voltarmos para o mundo, mas com uma nova perspectiva de engajamento, de transformação e de redenção. Portanto, nós não estamos mais no mundo para sermos absorvidos ou influenciados por ele, e sim para nós fazermos com que a nossa vida cristã, ela transforme, ela redima e ela faça com que o mundo seja um mundo diferente. Então, enquanto a gente pensa que santidade é acumular alguma coisa em mim, ou fazer as coisas girarem para mim, para que eu tenha um poder, para que eu tenha essa energia, sei lá o que é,
para ir então ser santo, eu deixo de ver o que realmente é santidade. Santidade é parecer com Deus. Ele fala, sede santos porque eu sou santo. A referência à sua própria imagem, a imagem de Deus, é para trazer de volta a imagem de Deus que nós perdemos. Então, santidade é parecer-se com Deus. E parecer-se com Deus não é se trancar no quarto só ficar orando. Porque Deus deixa o céu e vem aqui. Exatamente. Para ficar conosco. Então, Fez carne. É importante orar, é importante estudar a Bíblia. Você quer orar de madrugada, você pode orar de madrugada. Você quer jejuar, você pode fazer todas essas coisas. Mas você só vai ser santo de fato quando você se parecer com Deus no trato com o seu irmão. Quando você começar a agir na sociedade trazendo um efeito positivo, como é o efeito de Deus na humanidade. Santidade, então, tem a ver com o que você faz com as outras pessoas. Algumas pessoas acham que santidade é eu me fechar. Eu não converso mais com esse amigo que não é da igreja, não falo mais, e me isolo e vou me fechando cada vez mais dentro de um local com pessoas que têm a mesma fé que eu, ou seja, na minha igreja eu me fecho ali e eu me isolo das pessoas que pensam diferente de mim. Isso. Então a gente começa a achar que santificação é eu lutar com o outro, com esses meus amigos, para que eu possa me salvar. Mas na verdade, santificação é lutar comigo mesmo para que eu possa salvar os outros. A gente, quando começa a pensar que santificação é fazer as coisas em mim, a gente vira juiz, né? Porque a gente começa a olhar para os outros. E eles não estão no nível que eu tô. Fazendo aquilo que eu estou fazendo, porque eu acho que aquilo tem que ser feito. E começa a cobrar isso dos outros, que é exatamente essa luta com o outro. É a minha luta para ser como Cristo, para ser como Deus, para então ter um efeito positivo sobre o outro. Não esquece o efeito borboleta. Não vamos esquecer. O efeito borboleta. Não esquece. Então veja só, santificação então é você sair do seu quarto e se misturar e ser o sal da terra. Certo. Se misturar com pessoas, porque aquilo que você faz tem efeito em outro lugar. Vou contar aqui uma história para você. Quando eu era pastor lá em Ubatuba, aconteceu um detalhe bem interessante que mostra, exemplifica essa ideia de efeito borboleta e que tem a ver com a santificação. Havia uma pessoa lá que precisava de emprego e ele foi procurar emprego na companhia de ônibus urbano da cidade. Certo. E você sabe que as folgas para quem trabalha como motorista de ônibus, eles trabalham por escala. Então, esse membro da nossa igreja, ele foi lá e ele ia pedir que a folga dele fosse sábado. Sim, porque ele era adventista. Exatamente. E aí passou todos os testes, teste físico, teste de direção, etc. Chegou o momento agora dele conversar e dizer que ele queria folgar todo sábado. Olha a situação. E ele... A folga dele tinha que ser fixa. Tinha que ser fixa. De ninguém era fixa, ele queria que a dele fosse. Ok. Ok? Era esse o desafio. Ele falou e pediu. Falou, eu queria que minha folga fosse fixa no sábado. Aí o que o rapaz falou? O patrão? O quê? De jeito nenhum. Não dá para fazer isso. De jeito nenhum, porque aqui as folgas não são fixas e vai dar problema para os outros funcionários, etc. A não ser que você seja adventista. Esse irmão nosso olhou e falou assim, puxa, eu sou adventista. Ele falou, você é adventista? Sou. Não, porque você não falou antes, rapaz? Não, então tá tudo certo. Sua folga é sempre no sábado. E aí, ele perguntou o dono assim, da empresa era adventista? Não, não era. Aí que tá. O que foi que aconteceu? Ele falou, mas por quê? Ele falou, rapaz, é que trabalhou aqui no passado um membro da tua igreja. E esse membro da tua igreja foi um funcionário tão bom que agora você apareceu aí dizendo pelo mesmo motivo que ele, que pronto, que naquela época eu disse assim, se aparecer um outro adventista eu pego para trabalhar aqui comigo por causa do exemplo que ele deu. E eu conheço, Diego, esse rapaz que deu o bom testemunho. Ah, você conhece o rapaz que pediu emprego, mas o que deu bom testemunho antes? Conheço os dois. Você conhece os dois? Conheço os dois. Quem é o rapaz que deu bom testemunho? O rapaz que deu bom testemunho se chama Rodolfo. Rodolfo. Olha aí, Rodolfo, você nem imaginava. Nem imaginava, ele nem sabe disso aqui, ele não faz ideia. Ele não faz ideia do que eu tô falando hoje a gente está aqui na TV contando a história do Rodolfo. O Rodolfo, há anos atrás, numa empresa de ônibus em Ubatuba. Hoje o Rodolfo nem mora em Ubatuba mais. Nem mora mais lá. Não. Deu um exemplo, bateu sozinha lá e hoje aqui na TV, diante do Brasil inteiro, a gente está conhecendo a história do Rodolfo, o bom testemunho que o Rodolfo deu, que não só beneficiou o amigo lá, o outro membro da igreja, como também está aqui dando um exemplo do que é o efeito borboleta. Uma pessoa que fez o que era certo, com certeza fez o seu papel de cristão, no período em que trabalhou naquela empresa, e o seu exemplo se arrastou aí pelos anos. Exatamente. Fez com que aquele patrão falasse assim, ó, ele teve uma boa impressão. Imagina se o Rodolfo tivesse deixado uma má impressão. Já era. A asinha batia também. Você vê que a asa bate da borboleta. Você faz certo ou quando você faz errado. Se você é como Deus, se você está buscando a santidade, o efeito vai ser positivo. Por isso, pelos seus frutos conhecereis. Mas se você não faz aquilo que é parecido com Deus, você vai ter feito do mesmo jeito.
Exatamente. mas um efeito danoso. Por exemplo, na Idade Média, a igreja, ela perseguia aqueles que pensavam diferente dela. Perseguir é um jeito bonitinho de dizer Matava que eles mesmo, né? matavam das mais terríveis maneiras. Exatamente. Então a igreja fazia isso. E se você for na Europa ou em qualquer outro lugar, principalmente na Europa, onde aconteceu, não é? Na Europa, principalmente. Principalmente, você vai ver que as pessoas, elas têm uma tendência de não querer saber de Deus. Por que elas não querem saber de Deus? São sem religião, não querem saber de Deus e consideram religião um problema. Consideram religião um problema porque pessoas morreram por causa de religião. Exatamente. Então, olha só, lá na Idade Média, no ano 1130 Certo? ou 1320, Ok. alguém de uma igreja decidiu que aquela pessoa que não cria como ele devia morrer e matou a pessoa. Isso. Matou a pessoa. Hoje estamos em 2015, o efeito daquilo que aconteceu ainda continua. Não existe, Júnior, nenhuma ação. E a gente quer deixar isso bem claro para vocês hoje. Não existe nenhuma ação que você faça que não tenha efeito sobre a vida dos outros. Então, quando você está aí agora, né, vivendo o teu cristianismo, vivendo o teu evangelho, pode ser que ninguém está enxergando, que ninguém está vendo. Você está aí na sua casa agora, está nos assistindo aí. O que você faz vai ter efeito sobre alguém ou outra coisa em outro lugar. Porque tem efeito sobre nós também, Diego. Sim. Aí você fala, mas e se eu estou orando aqui em casa? Você está orando aí, isso vai ter efeito sobre você. E se eu estou lendo a Bíblia? Vai ter efeito sobre você. Esse efeito vai repercutir em outro lugar. Pode ser que alguém apareça pedindo ajuda, pedindo conselhos cristãos para você, pedindo que você responda uma dúvida sobre a Bíblia. Aí depende do que você faz agora. Se você está estudando a Bíblia aí, você sozinho, você vai ter condição. Sim. Se você não está estudando a Bíblia, não vai ter condição. E isso vai desenrolar uma cadeia de acontecimentos Sim. que são imprevisíveis para nós, mas a gente deveria saber que isso realmente tem participação no que a gente está fazendo agora. E às vezes a gente é egoísta e faz algumas coisas que a gente acha que não vai ter... É problema meu, não vai afetar a vida de ninguém. E sempre afeta. Dá um exemplo aqui. Às vezes você fala assim, vou me afastar um pouco de Deus, vou sair um pouco da igreja agora, depois eu volto. Problema meu, né? Que ninguém tem nada a ver com isso, ninguém vai se afetar com isso. Quando uma pessoa decide, ou um jovem decide, ficar um pouco mais afastado de Deus, outros, olhando a mesma atitude, sentem força para fazer a mesma coisa. Então, tudo que a gente vai fazer vai ter um efeito ou positivo ou negativo. Quando Deus nos chama para a santidade, Ele chama a gente para se parecer com Ele, para ter um efeito positivo na humanidade. E isso que a gente está falando não é nem religioso, a gente não está evocando um padrão religioso, não é? Isso é uma lógica universal. É uma lógica universal do efeito borboleta, uma lei da física. Então, qualquer coisa que você faça aí, religioso ou não, vai repercutir na vida de outra pessoa. Deus olhou para nós e falou assim, faça o que eu estou te falando, que os efeitos serão benéficos. Por isso Deus falou o seguinte, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Somos referenciais de Deus para as pessoas. E quando eu não entendo isso e vivo de qualquer maneira, eu acabo quebrando o terceiro mandamento, que fala a respeito de tomar o nome de Deus em vão. Quando eu digo que sou cristão e não ajo como tal, esse tipo de comportamento acaba afetando a vida daquele que escolhe ser fiel. Ainda bem que o efeito borboleta também funciona para o lado do bem. E eu me lembro de um filme chamado A Corrente do Bem, onde um garotinho começa a fazer o bem para pessoas que estão próximas a ele, e à medida em que ele vai fazendo bem para alguém, ele passa uma missão para essa pessoa dizendo, passe adiante. No ano de 2014, um vídeo ficou muito famoso nas redes sociais. Se eu não me engano, era um vídeo tailandês que mostrava um rapaz fazendo pequenos gestos de bondade no caminho para o seu trabalho. Então, nesse percurso, ele ajudava uma senhora que tinha uma filhinha com alguns trocados, ele colocava um vaso debaixo de uma goteira e ele ajudava uma senhora trabalhadora com o seu carrinho de lanches e depois dividia o seu almoço com um cachorro. No final do vídeo, nós percebemos que, com pequenos gestos, aquele rapaz ajudou com que aquela criança se formasse na escola, com que uma árvore crescesse e desse muitos frutos, com que a vida de uma senhora fosse mais leve no seu trabalho, e ele ganhou também um amigo, cachorro, companheiro. Pequenos gestos, grandes consequências. Nós somos chamados a uma vida de santificação. Nós fomos chamados para fazermos a diferença onde quer que estejamos. Nós fomos chamados para desenvolver em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
que assumiu a forma de servo, que desenvolveu toda a sua vida em favor das outras pessoas, em favor do próximo. Interessante que essa teoria do efeito borboleta diz que o simples bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil pode provocar um tufão em qualquer outro lugar do mundo. E aí eu me lembro de um simples gesto de um homem que trouxe a maior consequência que a história da humanidade já pôde experimentar. Com os simples gestos de abrir os braços na cruz do Calvário, Cristo Jesus provocou o tufão da graça. E o impacto desse simples gesto transformou a vida de pessoas no passado e transforma a vida de pessoas até hoje, e que isso transforme a minha vida e a sua vida também. A questão da santidade está no meu amor pelo próximo. Meu amor por Deus e, portanto, meu amor pelo próximo. Nós não somos mais santos quando estamos mais excluídos, quando estamos mais sem pecado, né? A busca de ficar sem pecado, então agora eu tenho santidade. Não, a santidade é a manifestação do amor de Deus na nossa vida. O exemplo disso está em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos dar uma lida lá? Capítulo 1, verso 14. Diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, segundo a santidade de Deus, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, façam como Deus faz. É uma ação ativa, não é? Santidade é ativo, faz alguma coisa. É proativo, exatamente. Isso. Não é o que eu não faço, é aquilo que eu realizo. É isso mesmo. Se você acha que santidade é não fazer um monte de coisas, eu tenho uma lista do que eu não faço. Isso não é santidade. Santidade é ser como Deus, é ser proativo a favor do bem e do amor. Então, no versículo 22 de 1 Pedro 1, diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor, Júlio. Opa! Então, o objetivo da obediência, na verdade, é o quê? O amor. O amor fraternal, não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Cristianismo é amor não fingido. Cristianismo é você amar mesmo. Que Deus nos abençoe, Diego, e que a gente possa ter essa santidade. Que a gente aprenda esse amor e passe isso para os outros. Deus pede que seu povo seja santo, assim como Ele é. A santidade não se foca em mim, mas no amor e serviço ao outro. A santificação não espera o reconhecimento humano. No caminho de santificação, minhas ações gerarão ondas que afetarão a vida daqueles que me cercam. A santidade não é a ausência de pecado, mas a manifestação do amor de Deus em nós e através de nós. Não é fácil, não. O nego pensa que é festa, né? Pensa, não O pessoal é fácil. pensa que é festa. ritmo, vamos tentar dar ritmo. Vai gravar, não sei o quê. A gente nem é do televisão, né, cara? Nem a gente é, nem é disso aqui, não cara. era A gente pra não tá tem esse negócio de retorno ali, eu me vendo ali, não tem nada Ele disso. fez com cara de televisão. Não. Quem tem cara de televisão é Ivan Saraiva, eu não tenho cara. Ainda bem que eu não tô enxergando nada agora. Ivan Saraiva tem cara. Ele tem cara. Bonitão. É. Nós não. Nós não. Ivan Saraiva é o novo Siloé. Sim. É o novo Siloé, é verdade. É o novo Siloé.